Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje, nono ano, é sobre a Guerra Civil Espanhola e a nossa habilidade vai ser compreender o contexto e os desdobramentos justamente da Guerra Civil Espanhola. Esse conteúdo da Guerra Civil Espanhola está a partir da página 77 do livro didático de vocês, pessoal. O que foi essa guerra, né? Bom, a Guerra Civil Espanhola é um conflito que aconteceu na Espanha entre os anos de 1936 e 1939, antes da Segunda Guerra Mundial. Por que aconteceu esse conflito? Bom, a gente pode colocar que esse conflito seria por uma disputa de poder que acontece na Espanha e pela divergência entre dois grupos, que seriam os grupos, os republicanos, que tinham, né, um alinhamento total, né, com a questão da esquerda, né, a política de esquerda e do comunismo, que nós estudamos anteriormente, né, e os nacionalistas, outro grupo, que seria extremamente alinhado com o nazifascismo, ou seja, com a política do nazismo e do fascismo. Bom, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, justamente aí o nazismo e o fascismo, eles vão ter a oportunidade, já antes da guerra, de experimentar as suas armas dentro da Europa, justamente na Guerra Civil Espanhola, pessoal. Bom, e o contexto da Espanha nessa situação, além do surgimento aí desses dois grupos, né? Bom, a Espanha, apesar dela não ter lutado na Primeira Guerra Mundial, ela continuava um processo de decadência econômica. Então, ela já vinha de uma crise e estava em profunda decadência econômica nesse período. A monarquia da Espanha havia caído em 1931, né? Após uma tentativa de ditadura, né? Que através do Primo de Rivera. Porém, essa tentativa falhou, né, justamente com o advento da crise de 1929, que nós também vimos anteriormente, que vai afetar aí praticamente o mundo todo. A República, no entanto, na Espanha, não conseguia se estabilizar. Então, eles estavam aí com uma tentativa de república se formando, mas ela não estava conseguindo se estabilizar devido aos vários desentendimentos existentes entre as facções que haviam na Espanha, né, sendo essas de esquerda que ainda também estavam no governo. Bom, após as eleições de 1936, que foram vencidas pela Frente Popular e ocorrendo assim uma consequente proposição de uma reforma agrária na Espanha, as forças mais conservadoras, que também exigiam, né, sua participação política, reagiram com essa sublevação das tropas que ocupavam o Marrocos. Então, vai se formando aí já, né, um grande problema entre esses grupos distintos que haviam. Pois essas tropas, justamente aí que eu falei para vocês, elas foram lideradas pelo general Francisco Franco. Aqui ao lado eu coloquei uma imagem do general. E essas tropas invadem a Península Ibérica numa tentativa de derrubar o governo. Bom, no entanto, o governo resiste e a partir desse momento a guerra civil se inicia, né, na Espanha. Os países, então, ocidentais, nesse contexto de guerra, viam o governo republicano como simpatizante da URSS, ou seja, né, do socialismo, do comunismo da Rússia. E eles eram mesmo. Bom, esse é mais um motivo que os levou a não intervir depois no conflito. Então, os países ocidentais viam esse governo aí como simpatizante, eles eram simpatizantes da URSS. Restou então aos republicanos, né, o auxílio soviético. Então, como eles não tiveram apoio dos países ocidentais, porque os países ocidentais também não queriam proximidade com essa questão da URSS, desse apoio, essa simpatia que eles tinham, né? Então, os republicanos, eles vão ter apoio nessa guerra dos soviéticos mesmo. Mas foi um apoio muito escasso, muito fraco, né? Porque o Stalin estava com uma fraqueza militar naquele período, depois dos expurgos dos processos de Moscou, como nós também vimos anteriormente na aula sobre o comunismo. Bom,
Então, a única grande ajuda, né, a esses esquerdistas espanhóis vão ser as chamadas Brigadas Internacionais, que é aí um conjunto de tropas, né, que vai ser composta por voluntários que justamente vinham do mundo inteiro para lutar contra o fascismo. Então, eles vão se unir numa luta para que o fascismo não se propagasse na Espanha. Bom, já os golpistas nacionalistas, simpatizantes do nazismo e do fascismo, eles vão ter todo o apoio possível, pessoal, dos alemães e dos italianos, né? Vamos ter aí a Força Aérea Alemã, né, e a Regia Aeronáutica, Força Aérea Italiana, né, vão usar a Espanha como campo de provas para os seus novos aviões, né, fazendo diversas operações de ataque. E a mais famosa dessas operações de ataque realizadas, né, uma seria também uma das mais dramáticas, foi o bombardeio da cidade de Guernica, em 26 de abril de 1937. Foi um ataque de grande selvageria, né, que vai motivar o pintor Pablo Picasso também a compor justamente a tela que leva o nome, né, da cidade de Guernica, que seria a sua obra mais famosa, onde ele retrata o horror dessa guerra civil espanhola. Esse conflito, então, ele vai terminar apenas em 1939, quando as tropas franquistas, né, conseguem submeter os republicanos à derrota. Então, os republicanos serão derrotados. A ditadura franquista, então, vai se estabelecer na Espanha e vai durar até a morte de seu ditador, em 1975. Como ele próprio, o próprio ditador, determinou antes de morrer, após a morte dele, a monarquia retornou à Espanha e Juan Carlos I assumiu o trono, que também, depois de assumir o trono, ele vai buscar democratizar o país. Aqui eu coloquei para vocês duas imagens, né? Aqui acima, os republicanos, logo no início da Guerra Civil Espanhola, em 1936. Aqui ao lado, né, uma imagem com uma faixa onde diz: não passarão, o fascismo quer conquistar Madrid. Madrid será o túmulo do fascismo, né? Também aí relacionado aos republicanos. Aqui temos um mapa, né, em que esse mapa ele vai apresentar a divisão que ocorreu na Espanha durante a Guerra Civil. Em amarelo encontramos aí a representação das regiões da zona republicana e em marrom seria a influência aí da zona nacionalista. Aqui uma imagem da obra Guernica, né, do Pablo Picasso, de 1937. Essa é uma obra cubista, né, do pintor, onde podemos observar que ele retrata aí todo o horror da Guerra Civil Espanhola. E como proposta de atividade dessa aula, pessoal, eu vou pedir que vocês realizem as atividades da página 78 do livro didático e uma dica aí para estudo, né? Realizar as atividades, os exercícios que são de revisão de conteúdos que nós estudamos anteriormente. Esses exercícios estão nas páginas 79 a 83. Até a nossa próxima aula, bons estudos!